Amém? João 10, Jesus afirma: em verdade, eu vos digo, ou vos afirmo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lado, é ladrão e salteador. Entenda a revelação profunda que está contida aqui, para que nós possamos entender e compreender. O Senhor Jesus, Ele disse que nós estávamos como ovelha que estava em um curral. Se você ainda não parou para analisar, uma ovelha que está presa em um curral, ela não tem defesa contra o lobo. O lobo vem e faz o que quer com as ovelhas. Por quê? Porque ela está presa. Para que nós possamos entender o seguinte: essas cadeias é tudo aquilo que nos priva da vida. Porque ao chegar no verso 10, foi onde Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que tenha vida, e vida com abundância, ou em abundância, ou seja, uma vida completa. Então esta é a vontade de Deus para a sua vida. Você precisa se firmar. O verso 14, depois nós iremos voltar para a continuação do verso 10, mas o verso 14 de João diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas as me conhecem, assim como o Pai me conhece, assim como o Pai conhece a mim, eu conheço o Pai, preste atenção, e dou a minha vida pelas ovelhas. Isso porque ele era o bom pastor, e ele conhecia o Pai, e ele sabia que ao cumprir a parte que o Pai tinha mandado, nisto tinha vida, nisto tinha salvação para as ovelhas que estavam presas. Por isso ele disse: eu conheço o Pai, e o Pai me confiou e me deu este mandamento. Que mandamento? Que Jesus conhece o Pai, que por causa desse conhecimento, dessa confiança, ele, Jesus, iria dar a sua própria vida, que é o maior tesouro de um ser humano. Nada se compara com a vida. Mas Jesus conhecia o Pai a tal ponto que ele ia dar a própria vida para salvar as ovelhas que estavam presas no curral, que não tinha defesa. Vai orando em espírito para que você tenha revelação, porque essa mensagem pode mudar a sua vida. Depois que ele disse que ele conhecia o Pai e que era conhecido do Pai, foi que ele disse: o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la, e este mandamento eu recebi do meu Pai, e eu confio no Pai, e o Pai confia em mim. Eu confio no Pai e vou dar minha vida, e o Pai confiou em mim, que me deu este mandamento de dar a minha vida. Vai entendendo a continuação: ninguém tira de mim, no caso a vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dar e também para voltar a tomá-la, e este mandamento eu recebi do meu Pai. Que mandamento, irmãos? De dar a vida pelas ovelhas. Que mandamento? De dar, e o Pai se responsabilizava a tomá-la. Porque enquanto Jesus esteve em um corpo físico como o meu e o seu, a sua força estava em confiar em Deus, em confiar no Senhor. Como eu falei no começo dessa reunião, segundo a palavra de Deus, nós devemos crer, um dia nós seremos como Ele é.
O corpo de Jesus não tem fraqueza, ele não sofre limitações. O nosso também um dia não sofrerá limitações, não terá fraqueza, porque os nossos corpos fracos irão ser transformados. Um dia Jesus irá fisicamente assumir a cadeira que um dia foi de Davi, porque Deus prometeu para Davi que o reino de Davi seria eterno, um reino justo, um reino próspero. Então, antes que esse dia chegue, literalmente, a nossa força está em confiar. Confiar em quê? Confiar nas promessas de Deus, confiar no poder de Deus. Que Jesus está dando o seu exemplo. Eu confio no Pai, e eu, como bom pastor, vou dar a minha vida, mas eu vou voltar a tomar, e este mandamento eu recebi do meu Pai. Por quê? Porque o mal não tem poder sobre mim, não tem poder sobre o Pai. Observe que ele estava colocando toda a confiança nele e no Pai, porque até então ele não tinha um corpo glorificado, ele não tinha um corpo glorioso, como nós não temos hoje. Muito bem, ao entender que a força, a capacidade de Jesus, o êxito de Jesus estava em confiar em Deus, e que no caso de Jesus, o mandamento foi para que ele desse a vida pelas ovelhas. No nosso caso é diferente. Mas como assim, pastor? Não estou entendendo. João 10:10. Qual é a vontade do Pai revelada? Qual é o mandamento? Porque a causa dele dar a vida foi para quê? Para que nós tivéssemos o quê? Vida. E vida com abundância. Para Jesus, ele deveria dar a vida, e quanto a nós, recebê-la, essa vida. E o mesmo Pai que foi poderoso em dar e tomar, é o mesmo Pai para nos assegurar, desde que nós tenhamos na palavra de Deus, na palavra de Jesus, a mesma confiança que Jesus teve no Pai, porque eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Eu conheço o Pai e sei que o Pai cumpre, e eu vou dar a minha vida. E o Pai confiou em mim e sabe que eu vou cumprir o mandamento que Ele me deu, porque eu recebi dEle. Porque o mal não tem poder sobre mim, não tem poder sobre Deus. O Pai que me deu é superior, é maior. A mesma coisa. Aquele inimigo da época de Jesus é o mesmo, e ele só veio para matar, roubar e destruir. Muito bem, nós ao entender isto, que o mandamento que Deus deu para Jesus era de morrer exatamente para que nós tivéssemos vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos que nele crê. Olha aí, não pereça, mas que tenha vida eterna. Se nós assim nos entender e ter essa mesma confiança, e entender que o Pai que nos deu a promessa de dar vida é maior, todas as vezes que o diabo tentar roubar essa vida, tentar roubar a saúde do nosso corpo, a nossa vitalidade, a nossa força, a nossa esperança, a nossa capacidade, as nossas habilidades e tudo aquilo que compõe a vida, nós devemos ter a mesma confiança na palavra que Jesus teve. E como assim? Com o coração se crê e com a boca se confessa. Se acredita que Jesus deu a vida e você confessa: eu creio nessa vida e não aceito outra realidade. Porque aquilo que você crê, aquilo o Pai executa. E lembrando você que a mesma expressão que Jesus disse: eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Ele também disse: as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz, elas conhecem, sabem quem eu sou, e eu também conheço as minhas ovelhas. A parte que nos toca, nós como ovelha, que estava presa num curral, que se você for olhar Jó, que foi privado da sua saúde, e quando Deus restaurou o cativeiro de Jó, Deus não disse para Jó que Deus estava provando a Jó. Não, senhor, não, senhora. Deus disse que Jó estava preso no cativeiro chamado doença. Quando Jó foi restaurado do cativeiro chamado doença, ele retornou à sua saúde. Jó era um homem próspero,
mas debaixo do jugo de Satanás, do jugo da cadeia, ele se tornou um homem pobre. Quando Deus restaurou o cativeiro de Jó, Deus não disse que Deus estava provando a Jó, tirando a riqueza de Jó, como muitas pessoas dizem. Não, Deus disse que Jó estava preso em cativeiro, e agora Jó, ao estar livre, recebeu de cada centavo perdido o dobro. A mesma coisa aconteceu com a família, para que nós entendamos. Então a mesma palavra que nós estamos lendo, que Jesus confiou, em João 8, capítulo 34, Jesus diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre de quê? De cadeias. Que cadeias? As doenças. Era cadeia de Jó? É para os nossos dias também. A miséria era cadeia para Jó? É cadeia no nosso tempo também. E todas aquelas outras pragas e mazelas que pelas quais Jesus já nos libertou. Agora, é necessário que nós creiamos, confessamos a nossa fé, reagimos, porque aquilo que nós creiamos, aquilo Deus fará. Preste atenção, que o Espírito Santo revela o seu entendimento. Jesus disse: o diabo, esse inimigo, ele não é maior do que o Deus que me deu esse mandamento. Aquilo que o Pai me deu é maior, é superior. Por isso eu vou dar a minha vida, mas eu vou voltar a tomar. Então, assim sendo também, nós devemos entender: se o Pai nos libertou, onde Jesus diz: verdadeiramente sereis livres, o Pai que nos deu é superior, é maior. O verso 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e achará pastagem. Isso para a ovelha não tem uma coisa mais maravilhosa para uma ovelha do que achar pastagens e pastais verdes. Então vamos entender: o Senhor Jesus virá, assumirá o governo que foi profetizado para ele. Se você for olhar em Lucas 1, quando Maria estava grávida, o anjo que apareceu para Maria disse: Maria, não temas, esse que está no teu ventre é aquele prometido pelos profetas, e ele será grande, e o seu reino será eterno, um reino justo, um reino de prosperidade, um reino de riqueza. Se você for olhar, todos os outros profetas que falaram, sempre associaram o reino do Messias, o reino do Cristo vivo, presencial em Jerusalém, que ele compartilhará com todos os que crê, para que o governo seja instalado no mundo inteiro. É associado um reino próspero, um reino de paz, aonde os inimigos serão pisados, aonde os inimigos serão extintos, eliminados, tirados da face do Senhor. Muito bem, quando nós estivermos lá com o corpo glorificado, que o Messias estiver lá fisicamente, não precisamos mais de fé, não precisamos mais de confiança na palavra, porque quem está lá com o corpo glorificado tem a mesma força, a mesma capacidade. Muito bem, mas hoje, antes que esse dia chegue, nós, ao crer em Jesus, que ele recebeu esse mandamento do Pai para dar a vida dele, para que nós tivéssemos vida,